Irmãos, vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical e hoje falaremos sobre comunhão, com o tema Sejamos um no Senhor. E o nosso texto básico se encontra em João capítulo 17, versículo 21, que diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus irmãos, ao falar sobre comunhão, nós vamos falar sobre um dos principais pilares da Igreja de Cristo. E principalmente nos dias atuais, nesse momento que nós estamos isolados, que nós estamos distanciados, mais do que nunca é importante a nossa comunhão. E como a própria palavra, que vem do grego koinonia, ela quer dizer união, ligação, um relacionamento baseado no amor, em um amor sincero, em amizade, como se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, falar de comunhão é falar justamente sobre essa necessidade que nós temos de estar em comunhão. Mas aí eu pergunto aos irmãos, está em comunhão com quem? Bora pensar? Em comunhão, primeiro, com o nosso Deus. E a partir desse relacionamento de intimidade, de sinceridade, de busca e de entrega ao nosso Deus, naturalmente vamos estabelecer uma comunhão também sincera e amorosa com os nossos irmãos, como se encontra em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, para falar de comunhão, desse relacionamento, nós precisamos compreender também que a partir do momento que temos comunhão com Deus e com os irmãos, como estabelecer essa comunhão? Através de que atitudes nós vamos ter a comunhão que a Bíblia nos ensina? E aí eu gostaria de trabalhar com os irmãos dois pontos, Primeiro, a comunhão ela acontece quando nós compartilhamos. Mas compartilhamos o quê? Primeiro, o nosso maior tesouro, que é Cristo, que é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Então devemos compartilhar com o outro. Além do amor de Deus, nós devemos compartilhar os nossos dons que Deus nos deu, de presente. Cada membro, cada um tem um dom diferente, e a partir do momento que colocamos esse dom em prática, estamos contribuindo para o crescimento da igreja, estamos contribuindo para abençoar o outro, abençoar o irmão. Como diz em Atos, capítulo 2, versículo 42, que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o compartilhar faz parte desse processo de comunhão. Além disso, como vimos na lição passada, o perdão. Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar o outro, compartilhar o perdão. Então, além de compartilhar, a comunhão ela é estabelecida, ela acontece a partir do momento também que participamos. Mas participamos de quê? E aí eu quero colocar 3 exemplos para os irmãos. Primeiro, participamos
dos cultos, congregamos com os irmãos no templo. Não existe, né, coisa melhor do que irmos à casa do Senhor, estar em contato com o irmão. Mas nesse momento de isolamento, de distanciamento social, isto não está sendo possível. Mas os irmãos estão demonstrando a comunhão, né, participando do serviço e fazendo chegar até nós, até os nossos lares, o culto online. Então, através dos cultos online, nós estamos percebendo aí a comunhão através da participação. A partir do momento que cada irmão, com os seus dons, em suas casas, conseguem nos abençoar, né? Através do seu dom, contribuindo para que o culto online aconteça, informando, orando, lendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, cantando, então, enfim, editando o culto para que ele chegue perfeito nos nossos lares. Então aí a gente percebe a comunhão através da participação. E uma outra coisa sobre esse item, que é a questão de que, enquanto irmão, devemos participar dos momentos tristes e dos momentos felizes do outro, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso nos ensina a palavra. Então, estabelecer comunhão é compartilhar e participar. Aí eu vou perguntar aos irmãos mais uma coisa. A partir do momento que estabelecemos a comunhão, de que forma deve ser essa comunhão, né? E a palavra do Senhor nos responde mais uma vez, através da unidade de espírito. Como nós encontramos em Efésios capítulo 4, que fala da importância da unidade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, também fala da unidade. Mas eu gostaria de ler para os irmãos, né, 1 Coríntios 12, 2, que fala da importância de, enquanto corpo de Cristo, nós devemos ter uma só fé, um só sentimento, um só pensamento. E aí 1 Coríntios 12, 2 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, a unidade na comunhão, a unidade de espírito, enquanto corpo de Cristo, enquanto membros do corpo de Cristo, é fundamental. E aí eu acrescento para os irmãos, para que possamos compreender muito bem isso, 1 Coríntios 12, 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Certo? E aí essa unidade, essa participação no serviço de Cristo é importante para uma comunhão perfeita, completa, no que diz respeito à palavra do Senhor. Para concluir, eu gostaria de falar com os irmãos, né, de fazer uma outra perguntinha aos irmãos. Como manter a comunhão nesse tempo de isolamento, de distanciamento social? E aí eu gostaria de relembrar o exemplo do apóstolo Paulo, que em momentos e em circunstâncias difíceis da sua vida, em momentos de prisões, em momentos de não poder estar presente como ele desejava muitas vezes, estar, né, em algumas cidades, junto com alguns irmãos, mas ele não tinha essa possibilidade, mas ele não deixou em momento algum de ter comunhão com os irmãos. E ele, naquele momento, ele soube utilizar os instrumentos, as ferramentas, os meios que ele tinha naquele período, né? E aí nós temos o exemplo das epístolas, das cartas. E Paulo, em nenhum momento, ele deixou de
orar pelos irmãos. Ele em nenhum momento deixou de informar, de saber notícias, né, de ter informações das igrejas espalhadas pelo mundo todo, o mundo antigo, diversas cidades. E aí a gente observa, o meio, a ferramenta foram as cartas. E hoje, qual o meio que está disponível para nós, né, enquanto membros do corpo de Cristo, para mantermos firmes a comunhão? Quais as ferramentas, quais os instrumentos que nós temos disponíveis e que devemos usar para continuar mantendo firme a comunhão com o irmão, independente da distância? E aí nós temos, os irmãos têm demonstrado isso muito bem, né? Que são as tecnologias, as mídias, as redes sociais. Então, já que não podemos estar juntos, presentes fisicamente, devemos pedir sabedoria, né, ao Senhor, prudência, moderação, para que possamos utilizar da forma correta, melhor possível, os meios que nós temos, que são as mídias, a tecnologia, as redes sociais. E já estamos vendo isso, né, com os cultos, com os grupos do WhatsApp, com as lives que estão sendo ministradas aí, com a escola bíblica, através das mídias. Então nós não podemos parar de ter comunhão com o outro, de compartilhar o amor de Cristo com o outro, a palavra do Senhor com o outro. E mais do que nunca devemos ter essa sabedoria para fazer isso. E principalmente continuar firme e forte, confiante, descansando no Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, e que precisamos estar ali, conectados, unidos com Ele, lendo a sua palavra, orando sem parar.